Glórias ao Senhor. Meus amados, eu vou ler a autobiografia do meu irmão de sangue, João Evangelista da Costa Filho. Em se tratando de irmão, devo dizer que eu faço parte dessa biografia. Ele escreveu: Minha Vida, um retrato 3x4. A motivação do tema: a procura de um tema interessante que me permitisse exercitar a paixão pela narrativa de fatos e acontecimentos, atividade que tenho me ocupado ultimamente, valendo-me, sempre que possível, das lembranças dos momentos marcantes do meu cotidiano. Volto às atividades, ensaiando desta feita uma breve reflexão sobre minha própria vida. Na verdade, trata-se de um autorretrato biográfico, parecido, quem sabe, com o de tantos outros jovens pobres que são levados pelo destino a buscar seu futuro longe do lugar onde nasceram. Comigo, essa busca não foi muito diferente. Algumas circunstâncias podem, entretanto, diferenciar a minha história de outras tantas. Em primeiro lugar, não parti sozinho. Vim com toda a família e o meu envolvimento com o trabalho, ainda muito cedo, fora determinado por profundas dificuldades financeiras. Tudo que ele fala aqui, nós, a família toda, passamos por todas essas agruras. Por que então resolvi fazer essa retrospectiva? Alguém há de perguntar. Já era tempo, diria, mas devo confessar que motivou sobremaneira essa decisão a polêmica que dividiu a opinião de alguns famosos sobre a legalidade ou não da divulgação de suas biografias sem a devida autorização do biografado. Com efeito, por considerar improvável que alguém venha se interessar por escrever a minha biografia, eu mesmo farei, registrando aqui aspectos importantes dessa história. Afinal, estou há algumas décadas no ar, aprendendo a me levantar dos tombos que o destino nos guarda. O importante foi nunca haver perdido a dignidade. Esse precioso legado que os meus pais passaram para os filhos. Acho, sem qualquer vaidade, que como subsídio à memória de luta que a família Tanoeiro empreendeu para superar, com persistência e trabalho, as suas vicissitudes e dificuldades, confrontadas em terra do Maranhão, foi o enfrentamento das adversidades de uma família que precisava sobreviver com dignidade às privações a que foi submetida, quando, por infortúnio, decidira vir morar tão longe do lugar onde vivera. É que nós saímos da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, para a capital do Maranhão, São Luís. Como ele conta aqui na sua biografia. É provável que alguns descendentes da nova geração dos Tanoeiros, Tanoeiros é o nome de nossa família, porque meu pai trabalhava com barril e tinha a alcunha de Tanoeiro. Hoje, um número expressivo de pessoas considerem essa minha singela narrativa algo irrelevante, sem muita importância no presente momento. Outros, quem sabe, podem vê-la como um exemplo importante a seguir, capaz de encorajá-los a nunca desistir dos seus sonhos, das suas convicções. De uma forma ou de outra, eu estava devendo a mim mesmo e a todos essas revelações sobre minha trajetória, uma dívida que tento agora resgatar, junto aos meus filhos e netos principalmente. A minha infância em Caicó. Nasci bem longe de São Luís, do Maranhão, numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte, chamada Caicó, reconhecida nacionalmente por sua carne de sol, pelo queijo manteiga e por seus bordados em linho. Leia-se também capital do Seridó,
terra de Santana, uma homenagem à sua padroeira Nossa Senhora de Santana, capital da Carne de Sol e Vila do Príncipe. Com uma população atual de pouco mais de 62 mil habitantes, a cidade tem hoje um perfil demográfico muito diferente daquele dos anos 50, quando de lá parti, ou seja, quando de lá partimos todos nós. A palavra Caicó, segundo historiadores, é uma junção dos termos Acauã e Cuó, que significam, respectivamente, rio e serra, na língua dos índios que habitavam o lugar. Há, entretanto, outras versões que explicam a etimologia da palavra, mas essa de Câmara Cascudo é a mais bem aceita por pesquisadores antropólogos. Lembro-me que as chuvas demoravam muito a chegar, e às vezes os períodos de estiagem eram longos e sofridos lá na minha Caicó, mas isso não afetava a minha vida. Aqueles dias ensolarados de céu muito azul nunca mais saíram de minha lembrança. Ainda hoje me pego correndo em direção às margens do rio, acompanhando os tropeiros que iam apanhar água nas cacimbas escavadas no leito de areias brancas do rio Seridó. As cacimbas, ainda me lembro, desapareciam com enchentes temporárias do rio, mas eram novamente escavadas. Tão logo este secava, restabelecendo-se assim dessa forma o suprimento de água à população. Pelo menos quando de lá saí, há 6 décadas, era essa a situação. Não é sem razão ser uma tradição na cidade a construção de cisternas em boa parte das residências para aproveitamento da água das chuvas. É isso que acontece lá no nosso Caicó. Toda a minha infância, até aos 10 anos, vivi na minha pequenina cidade. Dos irmãos, fui o que mais aproveitou as brincadeiras do meu tempo. A bola de meia, o peão, a coruja de papel, o carrinho de latas, a roda com breque, o estilingue, o banho no barreiro, foram, dentre outras, brincadeiras que muito marcaram minha infância. Saudade do grupo escolar Senador Guerra e das aulas de reforço com a professora Letícia, por quem me apaixonara sem que ela soubesse. Há momentos em que fecho os olhos e me vejo menino, solitário, de estilingue na mão, passareando lá para as bandas do cercado do seu Otacílio. Não recordo, com efeito, se algum dia abatera uma ave sequer. Mas essa peraltice, essa aventura emocionante, sentia-me como se ali estivesse a caminhar numa floresta encantada e misteriosa. Nem sei mesmo quantas vezes fiquei mareado, sem saber encontrar o caminho de volta. Ali se podia ouvir de perto o cantar do galo de Campina, ou o cantar da Juriti, ou assistir não raro, com algum espanto, a correria de preais em meio à vegetação rasteira da Caatinga. Pois bem, aquele menino que fui, por lá ficou perdido. Quem sabe, em meio às toceiras de Jurema, de Pau-Pereira ou de Chique-Chique, vegetação predominante do árido sertão nordestino. Aquela criança levada e feliz, que deixou saudade, nunca mais a encontraria em mim. A partida para o Maranhão. Certo dia, na hora do jantar, lembro-me que mamãe pediu silêncio
pois papai queria nos dar uma notícia importante. E logo o papai nos disse: vamos embora para bem longe, iremos para o Maranhão, um lugar onde chove muito. Aquilo era tudo que papai sabia sobre o Maranhão. E então toda a família partiu para São Luís. A decisão de meu pai foi possivelmente um gesto de coragem. E hoje posso imaginar o quanto ela fora difícil para ele. Minha irmã Terezinha ainda tentou argumentar, em vão, sobre a possibilidade de buscarmos outra saída. Mas sabíamos muito bem que as finanças da família estavam no limite. A aventura a que papai se metera com um bazar de bingo não dera certo. O ponto comercial da barbearia, onde mantinham a loja de sobrevivência, fora vendido e todo o dinheiro investido no malfadado negócio evaporava-se. E evaporou-se. As dívidas se acumulavam. Mamãe tentou ajudar com uma tenda no mercado, mas não adiantou. Estávamos falidos. 7 filhos, dos quais 4 menores, com idades entre 6 e 16 anos. Partiríamos, então, para um lugar distante, sem conhecer ninguém, onde haveríamos de reiniciar a vida. Papai voltaria, então, ao ofício de barbeiro e Deus haveria de nos abençoar. Era isso que mamãe certamente pedia em suas orações. Deus haveria de nos ouvir. E com certeza Ele nos ouviu mesmo. E eu fiz parte desta caravana, partindo de Caicó, Rio Grande do Norte, rumo a uma terra desconhecida para nós. A viagem em busca da terra prometida nos fez percorrer uma longa estrada, inicialmente empoleirados na carroceria de um pau de arara, e depois com passageiros de um trem fumegante, tocado a lenha, que deixava escapar fagulhas de brasas, como se foram picadas de insetos, castigavam a todos dentro de um vagão escuro, abarrotado de homens, mulheres e crianças, todos, acredito, fugitivos da seca. Aquelas pessoas traziam no rosto um olhar de resignação e de esperança. Esperança talvez de reencontrar a felicidade no seu lugar de destino. O nosso sentimento não era diferente. Estávamos todos embarcados, por assim dizer, no trem da agonia, a nos conduzir a um lugar desconhecido, sobre o qual nada sabíamos, além daquilo que papai nos falara. Lá chove muito. E chovia mesmo. Como haveríamos de constatar posteriormente, as chuvas em São Luís do Maranhão começavam em outubro e, não raro, estendiam-se até o São João. Matamos logo a saudade das chuvas. Todos nós banhávamos muito durante as temporais. Sob o olhar curioso das pessoas. Demorou até que nós ficássemos acostumados com as chuvas do Maranhão. O recomeço. Deixando de lado a nostalgia e o sentimentalismo, posso dizer que a minha vida em São Luís, cuja trajetória seria inteiramente diferente de tudo aquilo que vivenciara na infância, ensinou-me, ainda menino, não sem muito sofrimento e renúncias, o caminho da superação e da conquista dos meus ideais. A família que antes gozara de uma situação estável e nunca conhecera as agruras da pobreza e da fome mesmo, digo eu,
como a de morar numa casa sem água, sem luz elétrica, sem banheiro, passava por sérias dificuldades, como seria de se esperar. Somente a pequena barbearia de papai, instalada numa barraca no bairro de João Paulo, em São Luís do Maranhão, não rendia o suficiente para prover as despesas da família. Era o recomeço de tudo. Todos tinham que ajudar. Foi assim que aos 11 anos, depois de uma primeira experiência numa fábrica de balas e doces de um cunhado, trabalhando sem receber qualquer remuneração e ainda sem voltar a frequentar um colégio, me encaminharam para o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, SENAI, onde deveria aprender a profissão de marceneiro. À época, quando completara 12 anos, minha mãe falecera e lembro-me bem, isso me abateu profundamente. Passei a ser uma pessoa agressiva e revoltada. Fui expulso do aprendizado do SENAI. O mercado perderia, sem embargo, um marceneiro medíocre, pois nunca conseguira dominar bem as ferramentas da profissão. Com a morte de mamãe, fui então morar temporariamente com uma irmã, a mais velha, e logo aos 13 anos me conseguiram um serviço num bar que tinha um nome significativo. O nome do bar, Bar e Sorveteria Deus é Grande. Ali minha jornada de trabalho era das 8 às 20 horas, de domingo a domingo. Devo lembrar, naquela época, meados da década de 50, o trabalho infantil era inteiramente permitido, ou pelo menos não fiscalizado. Pelo serviço sem carteira assinada, receberia o equivalente a meio salário mínimo. Na sorveteria, aprendi a fazer picolé, sorvete e refresco. Foi nesse ambiente de bar que tomei o primeiro copo de cerveja, ofertado pelo proprietário, um cearense analfabeto que gostava de aplicar surras homéricas na mulher. As primeiras cenas de violência da minha vida, eu as presenciei naquele bar. Não quero misturar a biografia do meu irmão com a minha, mas devo dizer que eu passei fato semelhante, trabalhando de menor ainda, 12 horas por dia para ganhar um salário mínimo. Com a separação do casal, o casal que era o proprietário daquele bar, porque ela fugira com outro, o bar fechou e depois de uma experiência como cambista de jogo do bicho, numa quitanda de minha irmã, fui trabalhar no comércio, inicialmente como contínuo de uma representação de medicamentos. Comércio e Representações Tupi, o nome da empresa. 4 anos depois, quando a empresa faliu, fui trabalhar como vendedor comissionado numa loja de confecções, na área do Mercado Central. Novamente teria como patrão um cearense semi-analfabeto, menos violento, mas com sérias dificuldades com a polícia. Após 2 anos de precário salário, fui apresentado por um amigo a um novo emprego, numa loja da Rua Grande, em São Luís do Maranhão, a Real Joia. Ali, trabalharia 2 anos e logo cheguei a gerente de balcão. Foi progredindo. Essa teria sido a minha primeira promoção. Corriam os anos iniciais de 1960. Aquela seria uma década muito importante para a minha vida. Fui avaliado e contratado para trabalhar no Banco Real. Concluí o 2º ciclo escolar no liceu.
onde cursei ginásio e científico. E no final de 1960, incentivado por minha futura mulher, fiz vestibular e fui então aprovado para a Universidade Federal do Maranhão, para o curso de Ciências Econômicas, concluído em 1973. Após 7 anos como funcionário do Banco Real e já precisando cumprir estágio obrigatório na universidade, para a conclusão do curso, pedi demissão daquela instituição. Passei então a concorrer a uma vaga de economista no Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais e Informática, o IPEI, autarquia estadual, vinculada à Secretaria Estadual de Planejamento. Aquela foi uma aventura um tanto corajosa, pois estando casado em 1972 e com algumas dívidas na praça, abandonaria um emprego estável para disputar com mais 4 colegas uma vaga de economista no Estado. É certo, porém, que não havia alternativas para mim naquele momento. O estágio era obrigatório e a carga horária a ser cumprida seria no mínimo 6 meses. O banco não me liberou e eu só contava com 1 mês de férias. Apostei. Ao final da avaliação, em que fui destacado em primeiro lugar, seria enfim contratado. Um episódio dessa época que nunca esqueci foi quando o meu avaliador perguntou-me se eu contava com algum padrinho político, alguém que indicasse, ou alguém importante que pudesse referendar a minha contratação, a exemplo dos demais concorrentes. Naquele momento minhas pernas tremeram. Quem porventura haveria de me conhecer, um nordestino filho de um paraibano, humilde barbeiro, sem nenhum parente importante naquela terra, em São Luís? Eu disse, não tenho ninguém, foi a minha resposta. Só conto aqui com Deus, comigo mesmo e com a sua avaliação técnica. Concluí. Prevaleceu o mérito. Fui contratado em 1974, logo após haver concluído o curso. E, dado o meu desempenho no estágio, fui designado imediatamente para coordenar o projeto do qual for estagiário. Na verdade, minha trajetória no Instituto de Pesquisa foi sempre marcada pelo exercício de chefia. O corolário dessa trajetória, diria, seria a minha nomeação mais tarde para presidente daquela instituição. E como continuasse, como até hoje, sem padrinho político, aquela nomeação se fizera unicamente por mérito técnico, após avaliação de uma equipe do Ministério do Planejamento. Como presidente do Instituto de Pesquisas, após haver exercido a diretoria de pesquisa, lá permaneci por 2 períodos governamentais, 8 anos, cargo no qual me aposentei em 1999 por tempo de serviço, após 25 anos de bons serviços prestados ao Executivo Estadual do Maranhão. Como é fato que nesse país não se pode viver dignamente com uma aposentadoria de funcionário público, e embora contasse à época com a ajuda de minha mulher, também funcionária destacada do Poder Executivo, retomei minha vida profissional após minha aposentadoria, agora como autônomo. Após um breve período prestando consultoria a um programa apoiado pelo Banco Mundial, que se destinava a orientar pequenos e médios produtores na área rural, o PAPP,
resolvi constituir a Consultec Estudos e Projetos Limitada. Com minha pós-graduação na área de pesquisa aplicada e valendo-me da experiência acumulada no Instituto de Pesquisa, passei a realizar contratos de prestação de serviços nas áreas de estudos e pesquisas socioeconômicas, em parceria com prefeituras e instituições como Caixa Econômica Federal e SEBRAE, no Maranhão. Após 6 anos à frente da empresa, recebi convite para prestar consultoria estatística à empresa. Recebi esse convite para prestar consultoria estatística à representação local do Unicef, especialmente ao programa Cidade Premiada, que ainda hoje é mantido pela instituição. Nessas funções, permaneceria por mais de 1 ano. Desisti, entretanto, dessa consultoria, porque a programação exigia que eu viajasse aos municípios e por razões familiares relacionadas à enfermidade de minha mulher, cujos cuidados recomendaram a minha presença ao seu lado, deixei a consultoria do Unicef e optei por aceitar o convite de Corregedor-Geral de Justiça, que foi feito por um amigo e ex-colega do liceu, para que eu assumisse essa coordenadoria administrativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, de onde sairia para assumir as funções de diretor administrativo do Tribunal de Justiça do Maranhão. E esse cargo, e permaneci nesse cargo por 3 anos e meio, saindo em 2006, no final da gestão do então presidente do tribunal. Concluiria assim um ciclo de 51 anos de atividades, que se iniciara em 1955, no bar Deus é Grande, aos 13 anos de idade. Eu, particularmente, comecei minha trajetória de luta também em São Luís do Maranhão, e foi em 1954, antes de completar 15 anos, trabalhando como servente num banco particular. Durante todo esse tempo, os únicos momentos em que me permitia o direito de férias foram durante minha passagem pelo banco. Atualmente, enquanto cuido meus filhos e meus netos, faço planos de tornar-me um próspero avicultor, criador de galinha, viajar, conhecer as pirâmides do Egito, Paris e Japão, bem como voltar a visitar Caicó, minha terra natal, a nossa terra natal. Enquanto persevero mais esses desafios, vou tocando a minha viola e cantando minhas saudades com os parceiros e amigos do Coroa Show, grupo musical onde costumo celebrar a vida com a graça de Deus. É esta a autobiografia, escrito pelo meu irmão de sangue, João Evangelista da Costa Filho.